ex-ministros de meio ambiente eram contra, e não conhecemos ninguém no mundo que tenha adoecido com transgênico ou morrido por conta de transgênico. Portanto, nós aprovamos o transgenia com cientistas a favor e com cientistas contra. Então, a ciência não é unanimidade. Porque se tivesse unanimidade em todas as questões, você não concorda comigo que a reserva legal deveria ser mundial? Porque esses ex-ministros e esses cientistas estão dizendo que a reserva legal é imprescindível. Se fosse imprescindível do ponto de vista científico, ela deveria ser exigida no mundo inteiro. Potência ambiental, não é legal ter uma reserva legal? E o único país do mundo que tem reserva legal é o Brasil. Então estão exigindo... Não é legal a reserva legal, senadora? Eu só não acho legal é você, em detrimento da produção de alimentos, priorizar apenas a reserva legal. Porque se acabar com a reserva legal, pode ampliar muito o desmatamento, não? Não. Aí que está o equívoco. Em todas as situações do texto, e eu desafio qualquer ambientalista, ao vivo, inclusive, com você, para me mostrar aonde está escrito no texto que tem aumento de desmatamento. Eu aceito vir no seu programa, aceito no Congresso Nacional, em qualquer lugar. Eu quero que me mostre, mas traga o texto. Porque só falar, a palavra aceita tudo. Então, essas ONGs, elas têm passado informações para a imprensa que não é verdadeira. Então, eu quero que mostrem o texto. E no texto, em lugar nenhum, muito ao contrário, isenta de reserva legal a pequena propriedade, desde que não amplie novos desmatamentos. Permite que consolide a área de produção na beira do rio, desde que não prejudique o rio e que não amplie desmatamento. Então, em todos os momentos, nós fizemos questão de amarrar no texto, os deputados fizeram questão de amarrar, para que não ficasse nenhuma dúvida. Não adiantou nada, porque o boato saiu da mesma forma. Por isso, nós temos aqui um panfleto na CNA que chama Fatos e Boatos. Então, cada boato solto na rua, nós temos um fato concreto para contraditar. Vou pedir a senhora licença mais um minuto. A notícia volta daqui a pouco com Cátia Abreu. Olá, a notícia está de volta com Cátia Abreu, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e senadora pelo PSD do Tocantins. Senadora, a gente estava discutindo o novo Código Florestal que está agora tramitando no Senado. O governo federal, os ambientalistas, se atêm muito à questão da chamada emenda 164, uma emenda que o PMDB apresentou na Câmara, dizendo o seguinte: nessa emenda se fala que naquelas áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, que são áreas mais delicadas, como você estava falando, margem de rio, topo de morro, encostas, né? De que os estados poderiam legislar sobre quais culturas podem acontecer nessas áreas. E o governo federal acha que isso é muito perigoso, porque pode haver ali um começo, por exemplo, de uma espécie de guerra ambiental. Como houve a guerra fiscal, um estado dá isenção de imposto para o outro. Não, aqui você pode plantar mais na beira de rio do que você pode plantar em Goiás. Em Tocantins se planta mais do que se planta em Goiás. Isso começar uma guerra prejudicial ao meio ambiente. Qual que é a sua avaliação específica sobre essa emenda, que me parece o ponto mais polêmico do texto no Senado? Esse é outro boato. Eu vou tentar esclarecer o fato. Na verdade, eu gostaria de fazer uma defesa aos órgãos ambientais estaduais, com um número e um dado muito tranquilo e muito claro. Em 2009, o ex-presidente Lula fez um compromisso, o governo brasileiro fez um compromisso na COP15 em Copenhague. O compromisso foi o seguinte: todos os povos, em 2020, tenham certeza de que o Brasil terá reduzido o seu desmatamento em 80%. Fez esse compromisso, foi um alarde no Brasil. Será que vamos conseguir cumprir? Mas nós temos os dados aqui e ficamos muito tranquilos com esse compromisso. O compromisso era 80% de 95. Em 1995, o Brasil estava desmatando 29 mil quilômetros quadrados, 27, 29 mil quilômetros quadrados, segundo o INPE. Então, contando de 95, em 2020, nós deveríamos chegar com 5.800 quilômetros quadrados. De 27 para 5. Em 2020. Quando é que deu o ano passado de desmatamento? Meio do caminho. Vamos ver se nós estamos procedendo bem? O ano passado deu 6.800. Portanto, nós já cumprimos a meta, 77% da meta, 10 anos antes. Isso significa que este ano de 2011 e mais 2012, no máximo, nós vamos cumprir totalmente a meta do ex-presidente Lula lá na Dinamarca. Então, isso se deu graças a quem? Apenas a voz de comando de um presidente da República que quis diminuir o desmatamento? Não.
Os órgãos ambientais estaduais é que dão licença de desmatamento. Não é o IBAMA que dá licença de desmatamento. Está vindo uma maior consciência mesmo. O desmatamento está diminuindo. Exato, está diminuindo o desmatamento e os órgãos ambientais estaduais foram conscientes e não deram a revelia desmatamento, licenças para desmatamento para todo lado. Isso demonstra que tem órgãos ambientais estaduais que funcionam muito melhor do que o IBAMA. Claro que existem as exceções que precisa ter a fiscalização do IBAMA. O IBAMA deve ser um órgão fiscalizador dos órgãos ambientais estaduais. Agora, como é que pretende o IBAMA fiscalizar as margens de rios, de 2.000 rios, e legislar sobre eles? 2.000 rios, apenas que a ANA, a Agência Nacional da Água, tem cadastrado. Nós temos muito mais rios do que isso. Senadora, a senhora acha então que os estados devem poder legislar sobre essa questão específica? Com certeza, isso faz parte do Pacto Federativo. Assim como a saúde e a educação também estão divididas essa responsabilidade com estados e municípios, o meio ambiente também, por um simples motivo, não é para facilitar as coisas. Esse é o argumento da guerra ambiental. Mas esse resultado da meta cumprida 10 anos antes, significa que os órgãos ambientais estaduais estão preparados para legislar sobre o meio ambiente. O que acontece, na verdade, na minha opinião? As ONGs não querem perder o poder político. Porque se a legislação ficar totalmente em Brasília, ficar totalmente no IBAMA, no órgão federal, elas têm um controle político sobre isso. E por trás do controle político vem o controle financeiro disso, vem a possibilidade de arrecadação. E indo para os estados, você concorda, não sei se você concorda comigo, que o poder de persuasão delas diminui bastante. Então elas estão muito mais preocupadas com a sua existência. É mais difícil fazer o lobby. Muito mais difícil fazer o lobby. Então, hoje o que está acontecendo? Eu vejo reclamação de muitos empresários do país. Ou você faz parceria com a ONG, ou você pode ver o seu nome na lama. Senadora, mas é na questão do lobby, que eu acho que é legítimo, ou seja, tanto no Congresso Nacional tem uma discussão sobre a regulamentação do lobby, seria muito melhor que os lobbies no Brasil pudessem ser feitos claramente. Mas nessa questão ambiental, que é o que a gente está discutindo, não seria importante que esse lobby das ONGs devesse mesmo poder ser feito em Brasília, é uma questão tão importante. Olha, ser mais duro nessa questão ambiental não é importante, senadora? Não, eu acho que não é a dureza que vai trazer a segurança, é a eficiência, a transparência e a desburocratização. Nós estamos vendo pelo Brasil afora funcionários do IBAMA serem demitidos por corrupção. Por quê? Porque as regras ambientais estão tão rígidas que agora se fabrica dificuldades para vender facilidades. Então, quando o Estado brasileiro é rígido, endurecido e burocrático nas normas, isso tradicionalmente traz corrupção, traz dificuldades e principalmente descumprimento de lei. Eu quero dar um exemplo, não estou dizendo que está correto, mas apenas para mostrar o que o ser humano sente nessa hora. No campo, nós temos tempo para plantar, tempo para colher, nós temos tempo para tudo. Tem licenciamentos no IBAMA que se demoravam há mais de um ano para licenciar áreas permitidas para desmatamento ou áreas permitidas para produção. Muitos de produtores fizeram errado, mas fizeram por impaciência e por não aguentar esperar a burocracia extrema que foi imposta por esses órgãos. Portanto, no Tocantins, eu quero dar um exemplo do meu estado. E é assim no Brasil inteiro. Era assim, porque a legislação lá agora mudou. 6 licenças ambientais. 6. Não é para desmatamento, não. Para produzir arroz em lugar que estava sendo produzido há dezenas de anos. Tudo agora tem que ter licença. Então, 6 licenças. Isso custa, tanto faz ter 1 hectare ou 1.000 hectares, um produtor tinha que gastar R$60 mil. O governo atual, Siqueira Campos, implementou a LAU, Licença Ambiental Única. Copiamos do Mato Grosso do Sul, que funciona muito bem. Por que todos os estados não caminham para essa desburocratização? Para tirar essa impaciência e a demora que leva a todo esse licenciamento. Então, eu acho que não é a rigidez que vai trazer a eficiência. Eu acredito que muito mais a desburocratização pode trazer a facilidade e mais transparência no jogo para que a corrupção possa ficar longe dos órgãos ambientais do país. Senadora, na questão do texto que está no Senado, a presidenta Dilma já falou que pode vetar alguns trechos se for mantido o texto que está na Câmara. A senhora vê algum problema? A senhora acha que pode ser feita alguma concessão, alguma mudança? Acha que tem algo errado na 164? Não, a 164, na verdade, o equívoco, para mim, maior da 164, eu já li ela mais de 200 vezes, para ver se eu consigo encontrar uma palavra que me mostra aonde estamos passando isso para os estados. Esse é o meu sentimento. Eu queria que estivesse passando para os estados. Se eu fosse relatora, se eu estivesse na Câmara, eu ia lutar lá para defender isso. Mas lá é muito claro, está dizendo assim, na 169, estados e a União
que devem fazer essa interlocução. E na 164, a essência dela é a possibilidade de consolidar aqueles que estão produzindo na beira do rio.